Seja bem-vindo à família Sara Nossa Terra e ao nosso culto online. Você tem passado por momentos difíceis? Não sabe que caminho seguir? Lembre-se que para cada problema existe uma solução de Deus. A sabedoria é pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdias e bons frutos. Quer ser guiado pela unção da sabedoria? Participe da campanha O Segredo da Sabedoria, setembro, em todas as igrejas Sara. Quantos estão felizes por estar na casa do nosso bom Deus? Amém, gente? Eu não tenho dúvida aqui, querido. Eu não tenho dúvida que vir à casa de Deus essa noite é um motivo, principalmente nessa campanha que estamos tendo de culto de o segredo da sabedoria, buscar sabedoria, sem dúvida nenhuma, é a forma que nós temos que viver no dia de hoje. Eu digo isso, gente, porque, de fato, de tudo que tem acontecido, de tudo que tem se levantado na vida das pessoas, de tudo que tem se mostrado aí fora a respeito de uma vida com Deus ou sem Deus, não importa, mas a vida em si, nós não temos como mais imaginar que uma vida sem Ele, sem a sua palavra. E aí muitos falam assim, mas tem que conhecer a palavra profundamente, tem que ser certinho, tem que... Olha, se você for realmente pelos seus parâmetros, você nunca vai buscar Deus. Mas se você entender que Deus é amor, Deus é graça, Deus ele é inclusivo, e você aprender que isso envolve verdade, não necessariamente a verdade é um ato de repulsa, de colocar para fora, no ponto de vista pessoal, né, de Deus para você, de Deus para nós, se você entender que a verdade é uma coisa positiva, é uma coisa boa, os medos vão embora, os medos vão cair. Amém, gente? Por que muitas pessoas não se conectam com Deus hoje? Por que muitas pessoas que até conhecem a palavra não se conectam? Porque tem medo de uma verdade. E a verdade não é para punir, a verdade é para incluir, a verdade é para trazer para perto. A gente já tem aprendido isso em nossos cultos, certo, gente? E hoje, continuando na campanha, eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5. Porque a gente vai falar sobre tempo, a gente vai falar sobre discernimento e de tempo. O tempo é uma coisa interessante, você pode fazer o que você quiser, mas o que você não consegue é parar o tempo. Já pararam para pensar nisso? Quando eu fiz essa pergunta uma vez para uma pessoa, já parou para pensar nisso? Aí a pessoa respondeu assim, não parei para pensar não, porque não é possível, então não tem como parar para pensar numa coisa dessa. Eu falei, verdade. Por que eu falo isso? Porque coisas que você não tem o que fazer, você tem que confiar em Deus, certo, gente? Tem que confiar em Deus. E o tempo é uma coisa que não é possível. Por exemplo, eu estava já agoniado para poder chegar aqui. E eu não sei o que acontece no Rio de Janeiro, qualquer pingo d'água, não precisa ser grande, não precisa ser um pingo d'água que cai do céu, parece que o rio para. Para eu chegar aqui pedindo um carro por um aplicativo, gente, testa paciência, testa graça. Eu falei assim, Senhor, eu tenho alguns motivos para poder me manter na Tua presença. Primeiro, é que eu vou estar na Tua casa, eu sou Seu filho e não devo perder minha paz. Eu estou indo para o melhor lugar dessa terra, amém, gente? Segundo, tem algum livramento acontecendo, porque se eu não peguei o primeiro carro que cancelou a corrida, alguma coisa, eu só peço assim, Deus, guarda a vida desse motorista, porque eu não tenho que estar lá naquele carro, então tem alguma coisa que pode acontecer com esse cara, com essa mulher e tal, enfim. Então, a certeza que eu tinha o culto hoje vai ser uma bênção. O culto hoje vai ser uma bênção, por quê? Porque a Bíblia diz que aqueles que têm fome e sede serão o quê, gente? Serão o quê? Fartos. Eu não sei qual é a tua fome, eu não sei qual é a tua sede, eu não sei o que você está buscando para a sua vida. Talvez a sabedoria, você pode colocar aquela imagem como papel de parede, que ela sempre fica aí. O segredo da sabedoria, que é o livro que nós estamos lendo do Bispo Robson nesse mês de setembro, e o tema
toda terça-feira falando sobre sabedoria, sobre os segredos que há na sabedoria, a gente precisa entender que a nossa fome, a nossa sede, muitas vezes é por coisas que representam falta de sabedoria. É como a gente aprendeu nas celebrações, a gente já vem pontuando sobre isso. Muitos milagres são solicitados para atender uma falta de sabedoria na vida de pessoas. E a gente conhece cada vez mais a presença de Deus, a pessoa de Deus pela sua palavra, por oração, por encontros com Ele de alguma forma. E é impossível a gente ficar imaginando que esse Deus, esse Pai incrível, quer se relacionar contigo para resolver problemas. Faz sentido isso? Deus se relacionar contigo para resolver problema? Não faz sentido. O que faz sentido? Deus se relacionar conosco para que a gente tenha uma vida de acordo com a sua vontade. E a vontade dele, ela é boa, agradável e perfeita. O que significa boa? Satisfação. Não no sentido de comodismo, no sentido de segurança. O que é agradável? Você ter paz. Você não ficar com a necessidade de achar que o que está acontecendo na vida do outro, ou na vida de outras situações, de outros ambientes, tem que ser o seu ambiente, tem que ser a sua vida. E a perfeita, você não precisa de nada. Ele te supre, ele te protege, ele te guarda, sim ou não, gente? Agora, óbvio que quando a gente olha para esse tipo de entendimento e olha para dentro de nós, que representa o quê? Nossa história, da onde nós viemos, núcleo familiar, todas as referências que temos de como lidar com a vida, e a gente se depara com memórias estabilizadas aqui dentro desse cérebro, memórias traumáticas, memórias feridas, situações terríveis na vida. A gente se depara com essa proposta de Deus e tudo que está dentro de nós, guardado, inserido, escondido. Por que está escondido? Porque a gente não dá conta de tocar. Quando a gente tocava, machucava a gente. Sabe aquele papo de só de lembrar dói? Então quem é que fica lembrando de coisas ruins da vida? Ninguém. Por que eu estou dando essa introdução? Porque sabedoria envolve você não se definir pelos seus sentimentos. Sabedoria envolve você se definir por aquilo que a Bíblia diz ao teu respeito. Agora, se os seus sentimentos dominarem a sua conduta, o seu caráter, aí, meu amigo, não tem como negar que você tem se tornado aquilo que você tem sangrado. Vocês entendem isso, gente? Por que Jesus veio? Para curar as nossas feridas, remover as nossas dores. Porque Ele não quer que a gente se torne a nossa ferida. Ele não quer que a gente se torne as nossas dores. Ele quer que a gente se torne alguém que é curado, que é sarado, que tem sobre si a paz, o castigo que nos trouxe a paz. Quem foi castigado? Você? Jesus. Mas como assim? Eu é que fui castigado? Não. Jesus foi castigado. Você foi ferido. Ele foi castigado. E aqui tem uma diferença muito grande, que muitas vezes, agora falando do pano de fundo, que são demônios, que ficam lançando pensamentos, como a Bíblia diz, de dardos inflamados do inimigo, que fica lançando poeira na cabeça das pessoas, nuvens, tempestades na mente das pessoas. E aí a gente fala da razão, aquilo que vem aqui, nesse lobo frontal aqui, aquilo que mexe com a sua mente. Eu não estou falando de consciência, eu estou falando de mente, aquilo que mexe com a sua mente. O inimigo ele vem trabalhando com as informações de que as feridas são os seus castigos. E a gente precisa buscar sabedoria em Deus para entender que feridas não são necessariamente castigos. Você vai entender por que necessariamente. Não necessariamente são castigos. Feridas muitas vezes acontecem por uma questão de engrenagem. O que significa isso, pastor? Eu faço parte de um núcleo familiar, de uma casa, de um ambiente, de uma família, uma estrutura familiar, onde tem parentes ali de forma horizontal e vertical. Vertical fala de gerações, horizontal fala da geração que eu vivo. E a gente precisa entender que dentro da vertical de gerações, existem padrões comportamentais que vêm de geração em geração estabelecendo
bênçãos ou maldições. Essas maldições que, como eu disse, os demônios, o mundo espiritual da parte do mal, vem trabalhando na razão, na mente das pessoas, confundindo o que é bom, o que é certo, o que é a vontade de Deus com a vontade dele, e a vontade dele se camufla na nossa vontade. Ele vem estabilizando comportamentos aqui que, quando sai dessa geração e vem para essa, o comportamento já é no nível mais profundo. Quando vai para a terceira geração, é mais profundo ainda. Quando vai para a quarta geração, além de ser mais profundo, estabelece um padrão. E é aqui que muitas vezes, ou a partir dessa quarta geração, que muitas vezes começam a aparecer problemas psicológicos. Crianças aparecendo com problemas mentais, crianças nascendo com problemas físicos, e ninguém consegue, sem a sabedoria de Deus, perceber que isso é um trabalho de engrenagem, uma peça em uma geração, uma peça em outra geração, até que se forme o motor. Como é que eu posso provar isso? João 10:10, o próprio Jesus afirma: eu vim, vamos lá, João 10:10, o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Isso fala de uma vida, mas isso também fala de gerações. Ele vem roubando uma geração, ele vem matando a outra geração, até que ele consiga destruir aquela geração. Por que é importante, desde a Bíblia, no Antigo Testamento, a questão de nomes? Por que Deus fala Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó? Por que nós temos sobrenome? Por que quando você ouvir as histórias do seu avô, bisavô, você ouvia histórias falando: esse aqui é filho do fulano? Quem já se identificou com isso? A mesma coisa é aqui, ó. Ele vem roubando uma geração, ele vem matando outra geração, até que ele destrua esse nome, até que ele destrua esse legado. Tem pessoas que não conseguem se identificar, e aí o diabo ele é criativo. Ele trabalha de acordo com aquilo que é dado como legalidade para ele. Tem famílias que dão legalidade na questão da parte de relacionamentos. Relacionamentos não prosperam. Tem famílias que dão legalidade na área da saúde. Sempre tem aquela mesma doença matando alguém daquela geração. A geração do pai ou da mãe teve a morte de uma doença X. A geração do avô ou da avó teve uma pessoa que morreu de uma doença Y. E assim, a mesma doença vai prevalecendo. Ah, mas um foi câncer no braço, o outro foi câncer na perna. Mas é câncer, querido. E câncer já foi provado na Inglaterra cientificamente que não foi 100%, mas na casa de 90% a 93% de câncer, mundialmente falando, nas pessoas, é vinculado a emoções. Olha que coisa forte. Isso cientificamente falando. E se está vinculado às emoções, faz sentido a parte espiritual quando a gente fala do pano de fundo de demônios agindo na mente das pessoas, criando feridas. E aonde o castigo vem? Aonde o castigo vem? Na morte, no roubar, no matar e no destruir. E não, agora sim, explicar o necessariamente. Não necessariamente a ferida tem que ser o castigo. Sabe por quê? Levanta sua mão e fala assim: porque eu estou na casa de Deus. Fala com fé, meu irmão, fala: eu estou na casa de Deus. E qualquer maldição para na minha vida não prosperará. Eu quebro, rejeito e renuncio essas maldições e permito que Jesus Cristo, com seu sacrifício e a sua vitória na cruz, vença na minha vida. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Amém, gente? A gente precisa entender isso, porque ele termina dizendo: mas eu, o próprio Jesus dizendo, mas eu vim
para que as ovelhas, as pessoas, aqueles que andam comigo, e aí, gente, eu vou até corrigir o que eu falei, pessoas, não são pessoas, ele fala de ovelhas, ele fala daqueles que ouvem a voz e o seguem, e anda com ele, caminha com ele, não é, Jesus tem o meu coração, eu tenho simpatia, não, é coisa mais profunda. Eu estou falando de árvore que tem raiz, encontrando lençol freático, se alimentando daquele solo, fazendo com que ela cresça e dê fruto no seu devido tempo. Por que a gente precisa ser cada vez mais firme em relação a isso? Porque o tempo de você que está nessa transmissão ser abençoado chegou. E você não pode negociar as suas raízes achando que uma vida com Deus é uma vida de oba-oba ou conforme você quer. Não, é de acordo com a vontade de Deus. Porque do contrário, as feridas continuarão sendo castigo. E ele veio para que as ovelhas tenham vida e a vida completa. Deixa eu te falar uma coisa, sabe por que a gente tem que ser firme, pessoal? Porque Deus é firme. Não é uma vida medíocre que está sendo colocado para nós, é uma vida completa. É uma vida plena, é uma vida abençoada, e isso custou caro. A salvação é de graça, mas ela não foi barata, como dizem aí, e eu concordo. Ela custou a vida do seu Senhor, do seu Salvador, para que de alguma forma demônios, o diabo não tenha poder sobre você, a não ser que você dê poder a ele. Vamos aprender um pouco mais sobre isso? No livro de Efésios capítulo 5, foi onde eu pedi para você abrir, certo? Versículo 15, diz assim: portanto, prestem atenção na sua maneira de quê, gente? Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos, tem como botar essa palheta para cima, gente? Do ar ali? Obrigado. Os dias em que vivemos são maus, preste atenção nisso. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que, eu tenho. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Muitas pessoas não conseguem discernir, bota o 15 por favor, o que está dizendo aqui, preste atenção. O que é prestem atenção, gente? O que é prestar atenção? Prestar atenção tem a ver com, Tiago, preste atenção, o que significa isso? O Tiago está focando em mim, no que eu vou falar para ele, correto? Então isso significa que prestar atenção é olhar para algo, focar em alguma coisa que está acontecendo. Então o que ele está dizendo é, portanto, preste atenção na sua maneira de viver. E nos dias atuais, diante daquilo que está por vir, Deus não está falando, olhe para o céu. Deus está falando, olhe para a sua vida. Olhe para a sua vida, preste atenção na sua vida. E isso é tão interessante, gente, porque está vinculado ao amor. Lembra que eu falei no início que a verdade não tem a ver com uma questão de exclusão, mas e nem empurrar lá na parede, tem a ver com amor. Isso está sendo afirmado aqui, Portanto, preste atenção na sua maneira de viver. O que Deus está dizendo? Preste atenção na sua vida. Ela tem valor, lembra? Eu me sacrifiquei, eu me entreguei, eu fiz o que fiz para que você tivesse uma vida plena, uma vida completa. Então, presta atenção na sua vida. Posso ouvir um amém? É isso que Deus está dizendo para nós essa noite. Preste atenção, foca nesta área, foca nessa questão. Olha, dê atenção para isso. E aí, pessoal, a gente pode, talvez, voltando àquela relação de não se deparar, não lembrar de momentos difíceis na vida, mas se isso for uma ferida aberta, a gente tem que olhar. Porque não tem como se relacionar com Deus ferido. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você está com dor de cabeça, você consegue ser a mesma pessoa durante o dia, sim ou não? Ninguém consegue. Quando você está com febre, você consegue ser a mesma pessoa, sim ou não?
A dor de cabeça e a febre é a causa? Ela aponta para algo que está acontecendo. Então, quando existe uma ferida aberta, é como se a gente tivesse febril ou com dor de cabeça, necessitando olhar para a causa. E o que muitas vezes é normal? Nós trabalharmos o efeito. E a gente precisa aprender uma regra de causa e efeito básica, que se fala muito, aí depende dos cursos que se fazem aí fora em universidades, enfim, mas sobre causa e efeito, dentro do contexto de hoje, eu tratar o efeito tratando da dor de cabeça e da febre, mas não querendo ir na causa. E o efeito, tratar o efeito, tem momentos para isso. Tem momentos para isso. Se nós estivermos indo ao encontro, ou seja, indo a favor, em direção daquilo que Deus tem para a nossa vida, em algum momento, uma dor de cabeça, vamos abrir aspas para isso, né? Uma dor de cabeça, uma febre aparece, nós somos seres humanos, e às vezes, nessa caminhada com Deus, a gente pode sentir algumas coisas que têm a ver com histórias do passado. Mas o que Deus nos orienta? Ora, confia, entrega, pede ajuda. Sim ou não, gente? Para que isso seja curado, para que isso seja tratado diante de Deus. Tem pessoas que falam assim: pastor, eu não vou perdoar. Eu já ouvi isso algumas vezes. Eu não vou perdoar. Mas por que você não vai perdoar? Eu não vou perdoar porque eu sei que quando eu encontrar com essa pessoa não vai adiantar nada, eu vou sentir a mesma coisa por ela. O que significa isso? Essa pessoa não tinha clareza do que é perdão e nem do benefício que há no perdão. O perdão não é pela outra pessoa, o perdão é por você. A cultura, lembra que eu falei das histórias? A cultura diz que perdoar é otarice. E não é otarice. Perdoar tem a ver com você saber quem você é e você se liberar daquilo que foi colocado contra você. É você entender que Deus tem um plano na sua vida e você não vai aceitar uma vida medíocre emocionalmente, prostrado diante de algo que foi feito contra você. E isso de forma alguma tem a ver com insensibilidade do que foi feito contra a pessoa, de forma alguma. Isso quer dizer que existe um lugar, Hebreus 4,15, rapidinho, Hebreus 4,15. Existe um lugar, 16, que diz assim, 4,16. Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino. O que significa hoje em dia, dentro do mundo natural? Igreja, altar. Onde está o que, gente? Onde está o que? Vamos lá, com fé. Fala, a graça de Deus. E olha o que ele está dizendo: ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Sempre que precisarmos de ajuda. Você não vai vir à casa de Deus para encontrar a graça que está na recepção hoje trabalhando. Quem está aqui hoje teve graça, dupla graça. Não podia perder essa oportunidade. A Elaine fala assim: cara, desiste, você não é piadista. Você conta piada sem graça. Mas essas coisas são mais fortes do que eu, gente, entende? Essa foi boa? Essa foi autêntica, né? Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Que tipo de graça é essa? É aquilo que você não é capaz de ter, muito menos de gerar. E o seu Pai, seu Deus, amoroso, misericordioso, tem tudo isso para te entregar na presença dEle, na casa dEle, amém, gente? Agora, lembra que eu falei? Aqueles que têm fome e sede serão fartos. Tudo tem a ver com a fome, com a sede. Deus não quer que você beba cálices de amargura. Deus não quer que você beba cálice de raiva, de ira. Deus quer que você beba o cálice da santa ceia, do sangue do Cordeiro que te cura, que te lava. Posso ouvir um amém, gente? Vamos aplaudir ao Senhor por isso, amém, amados?
o seu sangue maravilhoso que foi derramado, precioso naquela cruz, que traz amor, bondade para cada um de nós. A sabedoria divina que vem diante das feridas, não fazendo o que a gente quer, mas fazendo o que Deus deseja, liberar amor, liberar perdão. E é diante disso, vamos voltar lá para Efésios 5:15, ele fala: prestem atenção, foquem na sua vida. Mas eu preciso trabalhar, eu preciso pagar conta, eu preciso resolver esse problema, eu estou passando dificuldade. Cara, se vincula à casa de Deus, aprende, anda com pessoas, vamos falar sobre isso, anda com pessoas que fazem sentido, sai desse ambiente. Elane fez um mestrado onde o título é ambiente, parte do título é ambiente enriquecido, onde ela, diante de estudos anteriores, ela conseguiu em uma determinada etapa comprovar que cientificamente, se você pegar uma criança e você mudar o ambiente dela e colocá-la em um outro ambiente, tirar ela do ambiente opressor e colocá-la em um ambiente onde ela chamou de ambiente enriquecido, estimulando, fazendo com que a capacidade neural, cerebral dela se desenvolva, crie exercícios e faça ela se desenvolver de uma forma melhor, independente da idade. Ela conseguiu comprovar que não necessariamente a criança nesse ambiente opressor, ela precisa ficar tomando remédios fortes, por exemplo, tarja preta, vermelha. Aqui pode-se tomar remédios bem mais leves, até mesmo manipulados, mas trabalhando junto com isso um ambiente que favorece uma mudança comportamental, e isso envolve amor. Então, quando Deus estabeleceu a igreja na terra, Deus estava estabelecendo um ambiente enriquecido, um ambiente onde as pessoas pudessem receber amor, onde as pessoas pudessem receber fé, confirmação, importância, valor. Alguém pode afirmar aqui que a vida em si, aí fora, na sociedade, no mundo, gera mais valor, inclusão, amor, aceitação, fraternidade, comunidade, do que a casa de Deus? É impossível, pessoal. É óbvio que de vez em quando tem uns flamenguistas no meio. É óbvio que de vez em quando tem uns botafoguenses. Mas a vida, de vez em quando, sai faísca. O que importa é que Cristo faz a ligação entre todas as partes, e nós podemos, como seres humanos, dizer: cara, bicho, eu errei contigo. Por que a gente não dá conta de fazer isso, pessoal? Porque a gente já vem com uma carga tão pesada, e muitas vezes os novos relacionamentos vão recebendo toda essa carga, e ninguém é culpado disso. Uma vez, eu conversando com a Elane, preparando, ela ia pregar, a gente conversando sobre o que ela ia pregar e tal, e aí ela estava falando de um livro, e comentando o que ela leu, e aí ela disse assim: eu concordo com o que eu li essa semana a respeito de comportamento. Eu estou tentando lembrar aqui, né? Eu falei: que tipo de comportamento? Ela falou assim: ninguém é obrigado a aceitar as suas limitações. Aí eu falei: caramba, como é que vai botar isso na conta? Ela: ninguém é obrigado a aceitar as limitações do outro, porque cada um tem as suas limitações, mas o que faz a diferença na sociedade, da gente respeitar as limitações, e a partir do respeito a gente construir uma nova história, eu acredito que é o amor de Deus. A sociedade, muitas vezes, a gente conversando, ela cria uma continuidade nessa relação, no meio de limitações, usando exemplos de tomar lá da cá, usando exemplos de filantropia, usando vários outros exemplos que trazem benefício para si. Mas a verdade é, eu ando com as tuas limitações, mas eu tenho que ter benefício disso. Vocês estão entendendo? A pergunta que eu te faço é a seguinte: Deus resolveu andar conosco no auge das nossas limitações. Qual é o benefício dele? Qual foi o benefício que ele teve?
Sabe por que a gente não tem resposta para isso? Porque nós somos limitados, somos seres humanos, somos falhos. E a gente não tem a capacidade de enxergar o que Deus enxerga. E sabe o que Deus enxerga? Que o benefício dele foi ter seus filhos de volta. Seus filhos de volta. E a gente não consegue se enxergar como filho. Independente das nossas falhas, independente das nossas limitações, ele sabe que no paralelo disso, ao derredor disso, tem um diabo desgraçado, botando demônios, criando defeito, mexendo em engrenagens, sacrificando pessoas, com o plano de roubar, matar e destruir a vida dessas pessoas. E Deus trabalhando para que a gente pudesse ter uma vida com Ele, mas uma vida completa, não é qualquer vida. E para isso tem um preço, pessoal. Muitas pessoas, eu não consigo orar, está difícil. Cara, tira isso da tua cabeça, tira isso da tua cabeça. Você consegue orar sim, para de repetir essas coisas, eu não consigo orar, está difícil. Consegue orar sim. Mas eu não consigo ler a palavra, quando eu vejo já estou dormindo. Você não está entendendo que isso é uma guerra espiritual, querido? Você não está entendendo que isso aqui é para justamente você não ler? Romanos 12, versículo 1, fala sobre culto racional. Olha o que diz aqui, ó. Vamos lá, 12, 1. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Pode colocar na área, por favor? Essa última frase, isso, ele fala, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto racional. Culto racional. Eu estou em casa, se eu pego a Bíblia para ler, eu vou ficar 10 minutos em um versículo só. Maravilhoso, querido. Mas 10 minutos em um versículo só? Sim, maravilhoso. Você está estudando o versículo, esse versículo te levou para outras passagens, esse versículo te fez orar, entregar algo que você estava com dificuldade até de orar. Maravilhoso. É isso que faz a gente vir ao ambiente enriquecido, que faz a gente se tornar o quê? Filho de Deus. E ali ter sabedoria para poder nunca mais esquecer que na presença de Deus, aonde o Espírito de Deus está, ali a liberdade. E nós precisamos encontrar nesta liberdade a verdade ao nosso respeito. Qual é a verdade ao nosso respeito? Que Deus nos ama, que Deus é maravilhoso, que as maldades que são feitas contra nós nessa vida não são frutos desse Deus e Pai maravilhoso, mas são consequências do pecado na vida da humanidade. E por paralelo a isso tudo, o diabo, querendo roubar, matar e destruir, está tentando fazer você esquecer quem você é. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, nasceu para ser amado, amada, e nada pode mudar isso a não ser que você permita. Entende isso, gente? Deus quer mudar essa história, começando em fazer que a gente preste atenção na nossa vida. E existem dois tipos de foco, dois tipos de atenção. O foco que vem de disciplina, ou seja, uma pessoa focada todo dia, ela tem lá o dia, ela sabe o que fazer, uma agenda regrada e disciplinada nisso. E o foco que vem da necessidade de resolver, cumprir uma questão ou uma tarefa. Então, de novo, o foco de alguém que tem uma vida disciplinada semanalmente e o foco de alguém que precisa resolver uma questão em si. São dois momentos, são dois tipos, são duas circunstâncias. Número 1, Provérbios 2, versículo 6, diz assim, Provérbios 2, 6, porque o Senhor dá o que, pessoal? Sabedoria, dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Bota na NTLH, por favor. Olha o que diz aqui na outra versão. É o Senhor quem dá a sabedoria e o entendimento vem dele. Tem uma versão que fala de discernimento, né? Esse entendimento, ele tem a ver, isso,
Pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Discernimento, presta atenção, não tira não, presta atenção nesse versículo, ele fala de discernimento, e a gente vai usar, tem um exemplo aqui, de Nadab e Abiú, que eram filhos de Arão, lá em Levíticos 10, não precisa abrir não, deixa esse versículo aí, é só para a gente ganhar tempo. Esses caras trabalhavam, Arão era o sumo sacerdote, esses caras trabalhavam como sacerdotes na tenda, no tabernáculo, e aí eles, em algumas circunstâncias, eles resolveram fazer uma oferta a Deus, fazer uma cerimônia de oferta, de sacrifício, e eles não estavam autorizados a fazer isso, e o que aconteceu com eles? Eles foram fulminados, morreram. E aí a gente precisa se lembrar do seguinte, esses caras estavam no Egito? Não. Esses caras, eles estavam vivendo uma vida bizarra, louca, se deteriorando nas mãos do palhaço, como as pessoas falam, na mão do capeta? Sim ou não? Não. Eles estavam servindo a Deus. E por que esses caras foram fulminados? Segundo a história, documentos, pessoas que vão a fundo, os rabinos que foram a fundo nessa história, foi comprovado que esses dois, eles quebraram uma regra. Tanto é que depois desse acontecimento, Deus dá uma ordem como estatuto perpétuo. Ou seja, aquilo que era uma direção, virou uma ordem que não podia ser mudada mais. Olha que loucura. Eles não podiam fazer o que eles fizeram depois de terem bebido vinho. E eles beberam vinho e eles entraram em uma condição emocional, razão, completamente desnecessária. No português, claro, a princípio disse que eles entraram bêbados. E aconteceu o que aconteceu. Isso fala de diligência, isso fala de como nós tratamos, como nós fazemos, e a gente precisa saber com quem andamos, com quem fazemos negócios e principalmente como fazemos, porque isso fala de diligência. E aí eu quero que vocês nunca se esqueçam dessa palavra, anarquismo. Quem sabe o que é anarquismo? Alguém sabe me dizer o que é anarquismo? Quem? Bagunça? Anarquismo é bagunça? Não. Quem sabe me dizer o que é anarquismo? É querer encobrir falhas. É tipo assim, pessoas que fazem as coisas de qualquer forma, porque não querem tocar ou mostrar determinadas coisas. E sabe qual é o nome disso, pessoal? Pecado. Isso é pecado. E a gente precisa cortar esse pecado da nossa vida. Eu posso ouvir um amém? A gente não pode fazer de qualquer jeito. E muitas vezes, uma tentativa de encobrir ou não trazer foco para algo que precisa ser mudado. Não podemos tratar da vida que Deus nos deu de forma leviana, muito menos com sua obra. Você imagina, pessoal, presta bem atenção, com todo o temor do meu coração eu falo isso para vocês. Vocês imaginam se eu e Elaine tratasse isso daqui como uma coisa qualquer? Vocês imaginam se a gente tratasse esse púlpito, esse altar, a palavra, a pregação, o ministério da pregação como se fosse uma coisa qualquer? O que seria de mim, o que seria dela? A gente talvez nem estaria aqui, hoje já no 7º ano. Comparado aos grandes que estão aí já há 40, 30 anos detonando nessa terra, a gente tem muito o que fazer, amém, gente? E eu falo isso como alguém que está aqui junto com vocês dizendo o seguinte: cuidem da casa de Deus, cuidem da sua vida espiritual, não trate isso com diligência. Você imagina se os levitas fizessem disso aqui uma coisa qualquer? Você imagina se ele viesse aqui e tratasse isso aqui como se fosse um show de rock? Você imagina se Deus não tivesse o coração dele? Você imagina se um líder de célula
não tiver consciência da responsabilidade que ele tem, que é ministrar uma palavra de salvação para a vida de alguém que está vindo pela primeira vez se conectar com o Evangelho. Você imagina se nós não tratarmos o que Deus nos confiou de forma séria? Vocês estão entendendo, pessoal? Nós precisamos olhar para isso e estancar essa sangria, sabe por quê? Porque chegou o tempo de Deus nos dar uma vida completa, uma vida abençoada. Posso ouvir um amém, gente? E isso volta, Deus começou dizendo, volte a atenção para você, meu filho, minha filha. É isso que ele está dizendo para nós. Para eu poder fazer com que tudo seja uma consequência, eu preciso que comece dentro de você. Então, o discernimento, ele é fundamental para que a gente possa entender como nós devemos fazer. Sim, se importar com quem andamos, com quem falamos, mas como nós devemos fazer e viver a nossa vida. Certo, gente? 2, Deuteronômio 29, versículo 29, na NVI, por favor. Já está aí, né? 29, diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a quem, gente? Fala com fé, com vontade, fala a mim. Isso é coisa grande, gente, que está sendo dito. Presta atenção, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, para que sigamos todas as palavras desta lei, ou seja, da palavra de Deus. O que significa isso? As coisas encobertas estão com Deus. E eu brinco que tinha um rapaz aqui, que eu até encontrei ele numa ocasião aí, de uma festa aí, e eu fiquei até constrangido com ele, assim, porque ele cresceu, assim, um pouco, ele estava aqui adolescente, ele já tem uma certa idade, assim, já deve ter uns 23 anos, não sei, 24, e já ganhou uma certa maturidade, assim, no ponto de vista que ele antes não tinha. E ele era uma das pessoas que vinha assim para cima de mim na época do Arena e falava assim: pastor, eu vou te pegar. É? Como que você vai me pegar? Aí ele falava assim: eu quero que você me responda. Eu quero que você me prove. O que eu tenho que te provar? Me prova que a terra é plana. Eu falei: gente, eu esperava tudo, menos isso. Falei: como é que é, meu querido? Me prova isso. Me prova que a terra está flutuando. Eu falei: meu Deus, o que está acontecendo com esse menino? O que está acontecendo com essa casa? O que está acontecendo com a vida dele, com a semana dele? Aí ele veio pela terceira vez e falou assim: me prova. Eu falei: gente, eu estou mais escolhendo o professor Raimundo, porque lá tem um personagem que fala. Tem? Quem é o personagem? Eu não sei, era o... Esqueci o nome dele. Não tem um brabo assim, né? Eu já estava me sentindo mais escolhendo o professor Raimundo. Para quem não conhece aí, pesquisa. Aí a terceira vez foi: eu quero que você me prove. Eu falei: o que eu tenho que te provar, meu irmão? Porque nem a primeira eu consegui te provar. Você já está na terceira, está muito rápido. Ele falou: eu quero que você me prove que não existe ET. Eu falei: rapaz, eu falei assim: vamos fazer o seguinte, deixa eu primeiro tentar a primeira prova, depois que eu estiver na segunda, eu já te dou uma perspectiva da terceira. Pode ser? Pode, tá tudo certo. Só sei que, não sei qual foi a circunstância, que ele mudou de igreja e tal, e a gente não se falou mais, não consegui provar ele nada, porque também não fui investigar coisa nenhuma, não faz parte do meu propósito, da minha missão, fazer sobre isso, mas eu dei para ele direções, eu não deixei ele no vácuo. Eu falei assim: procura esse entendimento, esse conhecimento, procura essas fontes aqui que você vai encontrar a solução para a terra plana ou não plana, para a terra flutuando ou não flutuando. E o do ET, meu irmão, eu não tenho o que dizer para você. Aí a gente se encontrou, ele disse assim para mim: pô, eu te provei muito, né? Eu falei: provou, cara, você me provou muito. Você ficou feliz que eu mudei de igreja? Eu falei: não, em hipótese alguma. Você, que isso? Você me tirava da zona de conforto, afinal de contas você me fazia refletir sobre coisas que eu não refletia. Ele falou assim: eu queria te dizer uma coisa. Eu falei: o que era? Ele falou: você foi o melhor pastor que eu já tive.
Aí eu falei, pô, cara, tu vai me deixar sem graça aqui agora. Ele, é verdade, você nunca me confrontou. Eu falei, caramba. O que era confronto para ele, pessoal? Era rejeição. Tudo que ele precisava era ser ouvido. Tudo que ele precisava era ser entendido. Ele queria falar da terra plana ou não plana, flutuando ou não flutuando, ok. Ele queria falar sobre extraterrestre, ok. Isso não dá motivo de eu, tipo, pô, esse cara é maluco. E o que as pessoas fazem hoje em dia? Estou errado, gente, sim ou não? O que as pessoas fazem hoje em dia? Para conversar com uma pessoa dessa? Dá um abraço numa pessoa dessa? Não dá. Então, o discernimento traz essa capacidade para nós, de podermos lidar com pessoas que talvez não estejam dentro, aí eu vou usar uma palavra aqui, e de forma alguma eu quero ser insensível, lidar com pessoas que, em termos de sanidade, talvez não estejam no mesmo momento que você, num ambiente de sanidade, né? Se puder, amigo, ouvir no ouvido aí, eu te agradeço, tá? No momento de sanidade. Mas e aí? Você não vai ter paciência? E aí? Você não vai dar um abraço nessa pessoa? Você não vai conversar com essa pessoa? Você não vai fazer essa pessoa entrar na tua roda? Quem é você? Quem somos nós? É ou não é verdade, gente? Então, discernimento, ele também serve para nós não deixarmos pessoas entrarem na nossa vida para nos agredir, mas também não ser um agressor para outras pessoas. Porque muitas vezes o que a gente dá para um ambiente é nada mais, nada menos do que a consequência frustrante de um outro ambiente. E aí entra a história de não necessariamente você ter que lidar com as limitações dos outros. Chega uma hora que tem que colocar um limite. Quando uma pessoa ultrapassa o bom senso de um bom ambiente, de uma boa relação. E quando ela não enxerga, e você tendo liberdade para isso, você precisa chamar essa pessoa no canto e dizer, olha, vamos parar por aqui. Porque você já está ultrapassando o limite de um bom convívio, você está repelindo todo mundo. Eu conheço a boa versão que você tem, mas ninguém conhece a boa versão que você tem. Isso acontece muito em casamentos, pessoal. Quando fora, para a sociedade, os dois são maravilhosos, mas quando entram dentro do elevador, não é nem dentro de casa, quando entra dentro do elevador, o bicho pega. Por que muitas vezes filhos não conseguem se socializar quando estão com os pais presentes? Não estou afirmando, mas o que geralmente acontece? Tem uma opressão ali. É aquela história do, vamos visitar a casa do Sandro, um exemplo aqui. Se tu pedir alguma coisa, tu tá lascado. Entrar, ficar quieto no sofá e vamos embora. Se alguém te oferecer, não é para aceitar nada. Eu ouvi isso alguém falando, mas eu não lembro. Um pastor, acho que foi o Cláudio Duarte. E aí a criança, quando chega lá, o Sandro vem naquele coração maravilhoso, querendo servir. Você quer um pudim e tal, a criança... Não posso. Pode, claro que pode. Posso, mãe? Pode. Dá um pudim para ele. Mas quando sai, o que acontece? Eu não falei para tu não aceitar? O que significa isso, gente? Comportamentos vindo de gerações e gerações, como se isso fosse uma falta de educação, aceitar o pudim que é feito na casa do Sandro. Sandro vai fazer uma reunião na casa dele no mês de outubro, todos estão convidados, é a festa do pudim. Nós estaremos lá, Sandro, já estamos aqui aceitando esse convite, amém? Sabe fazer pudim? Tranquilo, viu, gente? Olha, coisa boa. O que importa é termos discernimento para que a gente busque esse segundo ponto, a revelação. Muitas pessoas querem o segredo, vida longa, segredo de riquezas, segredo do coração dos filhos, como é que eu posso me conectar com os filhos? E isso já é um sintoma, não é? Se não tem o coração do filho, já é um sintoma
de que a engrenagem foi mexida, tem algo atrapalhando da parte do mal nesse aspecto. E quando a gente não consegue, a gente acaba o quê, gente? Quando a coisa é muito resistente, a gente não consegue. O que é natural do ser humano? Desistir. Só que, fala assim, só que não. Hebreus 10, 39, a Bíblia diz, assim que eu acabar de ler, você vai dar o melhor glória a Deus da sua vida. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, ficam pelo meio do caminho, viram estatística daqueles que viveram uma vida medíocre, não quiseram romper os seus limites, não quiseram avançar e viver o propósito de Deus, mas somos dos que creem e são salvos. Esses somos nós. Esses somos nós. Entendendo que quando nós buscamos discernimento, buscamos sabedoria, olhamos para a nossa vida e deixamos Deus trabalhar em nós, tiramos o poder das circunstâncias ou de pessoas que ficam afirmando. Quantas vezes eu atendo pessoas dizendo, porque eu penso isso, eu penso aquilo, e aí, gente, como eu tenho acesso ao coração, como a pessoa me permite, eu vou assim, cara, você está falando, de onde você está ouvindo essas coisas? Me fala o que você tem ouvido, o que você tem visto, o que você tem lido, porque isso não faz parte com a tua pessoa. Eu conheço você, você comprou uma ideia, você comprou uma proposta. Onde você comprou essa proposta? É loucura eu achar que você é essa pessoa que comprou isso. E a pessoa vai se desarmando, porque também, né, eu falo isso com base no amor, na intercessão que eu entrego para essa pessoa. Então eu creio que o Espírito Santo está trabalhando nela quando eu falo isso. E aí você já vê a pessoa se desarmando, não, é porque, então, mas não faz sentido, vamos voltar para a tua história aqui, ó. Olha aqui, ó, tua história, como é que agora vai mudar isso? O que é isso, cara? Não, é verdade, a pessoa cai, é verdade. Então, nós precisamos olhar, volta lá para Deuteronômio 29, entendendo que se somos daqueles que avançam e são salvos, nós precisamos entender que as coisas encobertas pertencem ao Senhor. O que significa isso? Se eu não tenho controle, se eu não tenho conhecimento, se eu não tenho acesso, eu preciso confiar em Deus. Se isso não diz respeito à minha vida, eu preciso confiar em Deus. Agora, as coisas que são reveladas pertencem a mim. O que já foi revelado? Que você pode ter uma vida plena. Posso ouvir um amém para isso? O que já foi revelado? Que você foi curado. Posso ouvir um amém? O que já foi revelado? Que você foi perdoado. Que você tem todas as coisas. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Posso ouvir outro amém, gente? Coisas que já foram reveladas. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Tudo isso já foi revelado para nós. E a gente não pode se conformar com a metade das coisas. Pastor, eu consegui. O que você conseguiu? Eu consegui um emprego. Maravilha. Sensacional. Já avançamos. Você está num outro nível. Glória a Deus por isso. E aí? E aí que, tô felizão e tal, beleza. Aí a pessoa com aquele emprego, ela começa a fazer um monte de coisa que antes sem o emprego não fazia. E aquele ambiente novo, com aquele emprego, com aquela receita, deu para ele um ambiente enriquecido? Não necessariamente, deu um ambiente para ele de comodismo. Ele vai se conformando com aquilo, ele vai se relaxando com aquilo, ele vai se contentando com aquilo. E Deus tem muito mais do que um emprego, muito mais do que um salário, muito mais do que um namoro, muito mais do que um noivado, um casamento. Deus tem muito mais do que isso, tem uma família. Deus tem muito mais do que isso, a sua salvação, o seu propósito. E a gente precisa, com base nisso, entender que não é para parar no meio do caminho, é para ir até o final. E isso exige paciência, não somente fé. Existem circunstâncias na vida que muitas vezes a gente está lá na batalha, no meio da fé, batendo, conquistando, abrindo portas, cavando poço, usando fé, energia espiritual, emocional, física. E a gente precisa que tenha um tempo que a gente precisa renovar as baterias,
renovar as forças. Isso exige paciência, confiar em Deus. Amém, gente? E a gente precisa entender que a gente não pode focar nas circunstâncias. A gente tem que focar onde Deus está focando. Mesmo estando na vontade de Deus, nós teremos problemas. Está preparado para isso? Está preparado para isso? Mesmo vivendo a vontade de Deus, nós passaremos por problemas. Só que eu quero te dar uma boa notícia para aqueles que na sua infância fizeram isso, ou de repente até hoje. É o vento contrário que coloca a tua pipa no alto. Entenderam isso? Viver na vontade de Deus não é ausência de problemas, não é ausência de vento contra você, mas é o vento contra que faz você ir para um nível mais alto. Vamos ficar de pé, pessoal? Existe um contexto no livro de Ezequiel 33, que Deus estava trazendo uma palavra dura para Israel. Israel, eles estavam falando uma coisa certa com o coração errado. Eles estavam falando coisas positivas, mas com a conduta errada. E o versículo que eu vou ler fala sobre, sim, a palavra correta. Mas isso não significa que ter a palavra de Deus na sua boca respalde a sua conduta. Nós precisamos fazer com que as duas coisas andem juntas. Sabe por quê? Porque quando nós falamos a coisa correta com a conduta correta, a promessa de Deus se cumpre. Olha o que diz no versículo 24. Filho do homem, o povo que vive naquelas ruínas em Israel está dizendo: Abraão era apenas um único homem e, contudo, possuiu a terra. Mas nós somos muitos. Com certeza receberemos a terra como propriedade. O que significa Abraão era apenas um único homem? Significa que Deus, ele trabalhou na vida de Abraão e Abraão cumpriu o seu propósito. E sobre ele veio a promessa de Deus, sobre os seus descendentes, assim como Deus prometeu. E o que significa somos muitos? A igreja. E aqui está dizendo que, trocando nas palavras do culto de hoje, mas nós somos a igreja. Com certeza receberemos a terra como propriedade. Feche os seus olhos e repete isso comigo. Eu sou a igreja e com certeza receberei a minha promessa, a promessa do meu Deus e do meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu quero neste momento entregar as nossas vidas em Tuas mãos e declarar diante de tudo que foi falado aqui essa noite, como o chamado, a necessidade que temos de buscar discernimento, de buscar a Tua revelação, de confiarmos em Ti e não desistirmos no meio do caminho, tendo paciência e focando naquilo que o Senhor foca. Ó Deus, essa noite eu te peço, Espírito Santo, fortaleça o Teu corpo, que a Tua palavra essa semana, à medida que busquemos, possa gerar cura, possa gerar libertação, possa gerar inclusão, amor, e fazer com que tudo aquilo que está desalinhado com a Tua vontade volte a se alinhar a ela, de tal forma que ninguém deste corpo seja como aqueles que param no meio do caminho e desistem, mas sejam como aqueles que olham para Ti, avançam e cheguem até o fim. Em nome de Jesus nós oramos. Amém?
Aleluia. Eu quero que você prepare a sua oferta esta noite com este entendimento. Preste atenção aqui, ó. O seu dízimo com esse entendimento, não como alguém que retrocede, mas como alguém que avança. Amém, amados? Faça isso com fé em nome de Jesus. Levante a sua mão que um colaborador vai te entregar o envelope e assim acabando, você já pode deixar aqui na frente. Amém? É bom louvar a Deus pelos feitos que e pela paz que nos traz. É bom erguer as mãos para o adorar, dizendo: hosanas ao Rei. Não há nada que possa tirar a alegria que invade o meu ser, que muda a minha vida e cura as feridas, seca lágrimas. Quero louvar, adorar, bendizer-te e servir a Jesus, que na cruz deu sua vida porque Ele quis e me escolheu para estar para sempre. Júlia, ajuda ela, por favor. Me resgatou e por amor, aleluia, fui por Ele transformado. Aleluia. Vamos ficar de pé. Vamos orar por essas sementes e declarar que são sementes que avançam, não são sementes que retrocedem. Amém, amados? Pai, nós te louvamos e te agradecemos com a certeza de que cada semente plantada na tua casa é um ato de adoração, é um ato de discernimento e de desejo de fazer com que a tua vontade prevaleça e governe sobre as nossas vidas. Que a tua casa cresça e avance diante de todos os seus desafios, com a certeza de que esse bairro tem um canal, tem um altar da graça de Deus, do amor de Deus para ele, de tal forma que todas as pessoas que passarem por aqui se sintam atraídas pela tua presença e pela estrutura da tua casa, que cada vez mais será bem cuidada, cada vez mais será diligentemente crescida para a tua boa obra e vontade em nome de Jesus. Amém, pessoal? Para a pessoa mais próxima, pode esperar minha amiga ali, isso. Para a pessoa mais próxima, fala assim: essa noite Deus te trouxe o conhecimento, a necessidade de discernimento, de revelação, de não desistir no meio do caminho, de ter paciência. E fala assim: por fim, vocês são uma figura. Olha para o amigo ali e fala assim: por fim. Tiago, olha para minha amiga ali e fala assim: por fim, Deus irá cumprir tudo o que prometeu. Amém? Senhor, eu te louvo e te agradeço com a certeza de que essa noite a tua palavra nos trouxe o teu amor e a tua bondade. O que eu te peço é que nós possamos sair daqui mais posicionados e convictos de que na tua presença é melhor do que sem ela. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós. O inimigo não tem poder para tocar ou tentar parar você, porque o Senhor está contigo. Então, aonde você tocar em fé, prospere. Aonde você pisar em fé, possua. E Deus será glorificado por isso. Amém, amados? Deus te abençoe poderosamente. Vá em paz. Você tem passado por momentos difíceis? Não sabe que caminho seguir? Lembre-se que para cada problema existe uma solução de Deus. A sabedoria é pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdias e bons frutos. Quer ser guiado pela unção da sabedoria? Participe da campanha
O segredo da sabedoria. Setembro, em todas as igrejas Sara.